RSTP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe. Há 50 anos, começamos a escrever a nossa própria história. Hoje, celebramos com 50 motivos para amar São Tomé e Príncipe todos os dias. Neste mês da independência, carrega $20 ou mais e habilita-te a ganhar em prémios diários 2000 megabytes e 500 minutos para celebrar em grande. E tem mais. Aproveita o equipamento TCL 501 por apenas $1.790, com turno mensal incluído, e celebra o mês da independência com a CST. CST. Somos nós. E o primeiro tema tem a ver com o cancelamento da sessão solene que estava prevista para se realizar na Assembleia Nacional no âmbito dos festejos dos 50 anos da independência de São Tomé e Príncipe. Esta sessão, que havia sido aprovada pelas comissões de festejos, entre elas a Comissão de Honra, presidida pelo próprio Presidente da República e com participação de outros órgãos de soberania, acabou por ser cancelada na véspera, em menos de 24 horas, isto segundo a Assembleia Nacional, primeiramente através de um comentário, mas no dia 12 de julho, através da própria Presidente da Assembleia Nacional, isto porque, sublinho, o Presidente da República terá informado da sua indisponibilidade de participar nesta reunião. A Assembleia refere que, na sequência desta informação do Presidente da República, o Primeiro-Ministro também teria informado que não participaria no ato sem a presença do Presidente da República. A comissão, ou melhor, a Conferência de Líderes Parlamentares da Assembleia Nacional analisou o assunto e, segundo a Presidente do Parlamento, decidiu pelo cancelamento da atividade, considerando que estas duas ausências, particularmente a ausência do Presidente da República, esvaziaria a solenidade do ato. Ora, o que a RSP sabe é que, nesta altura, a Assembleia Nacional já tinha feito despesas de quase $200 mil, são por volta de 4 mil euros, já tinha convidado diversas individualidades e entidades nacionais e estrangeiras que, acima da hora, tiveram que ser desconvocados porque a sessão acabou, como todos sabemos, por ser cancelada. Na sequência, rumores começaram a pairar e veio mesmo um dos partidos da oposição, o Movimento Basta, a levantar a hipótese de um clima de instabilidade e de crise política na sequência deste cancelamento, o que, para já, a Presidente da Assembleia descarta, diz que não há qualquer crise política. Mas vamos à análise. A Gelson Bahia, eu começava consigo. Como é que viu para este cancelamento, numa altura em que o país está a celebrar os 50 anos da independência? Parecia haver uma convergência ao nível das autoridades, pelo menos dos órgãos de soberania, mas este cancelamento inesperado nas vésperas do acontecimento. Que leitura se pode fazer? A quem chamar responsabilidade, ou é algo simplesmente que se deve ignorar, como parece ter sido feito, sobretudo pela Presidência da República e pelo governo, que até então não deram qualquer esclarecimento sobre esta questão, mesmo pelo menos tendo sido solicitado pela RSTP? Muito bem. Antes de começar, eu aproveito aqui para renovar os meus votos e felicitar todos os santomenses pela ocasião das celebrações dos 50 anos e felicitar ou saudar particularmente as pessoas que tiveram uma intervenção ou um papel preponderante no processo que conduziu à nossa independência, gostemos ou mais ou menos do modo como ela se deu e tudo aquilo que foi feito subsequente à proclamação da independência. Mas indo em concreto ao tema em questão, eu diria que é mau, é profundamente negativo e não deve ser ignorado, particularmente na altura
nesta altura em concreto, quando se celebram os 50 anos da nossa independência. 50 anos é meio século, é tempo de reflexão, de ponderação e de se fazer uma análise de tudo aquilo que foi feito, e particularmente numa altura em que o país saiu muito recentemente de um clima de crise política, em que ocorreu a queda do 18º governo e a substituição pelo 19º governo, com as circunstâncias que nós conhecemos e com o esforço que tem vindo a ser feito, ou pelo menos aparentemente parece estar a ser feito pelo Presidente da República e pelo atual Primeiro-Ministro, no sentido de demonstrar que estão reunidas as condições de estabilidade, de cooperação, de coesão e, sobretudo, de entendimento naquilo que são as matérias essenciais ou fundamentais para que o país continue a progredir. Mas eu devo dizer que estes acontecimentos, ou este acontecimento em concreto, do cancelamento da sessão ou da cerimónia solene na Assembleia Nacional, é muito mau, é negativo, porque é sintomático do estado em que vivem as nossas instituições, mas, ao mesmo tempo, o desprezo com que os titulares de cargos políticos, públicos e até dos órgãos de soberania encaram as responsabilidades que o povo lhes confere através do mandato, através das eleições. Porque não me parece que seja de todo normal, e dando aqui até o benefício da dúvida a que o Presidente da República e o Primeiro-Ministro depois possam vir dizer da sua justiça o porquê de se ter cancelado, não me parece que seja normal que, tendo-se feito despesas, ou seja, gastou-se recursos para organizar aquele evento e, sobretudo, o peso que aquela solenidade teria para os nossos convidados e, sobretudo, para os santomenses, que à última hora se cancele, mas pior do que isso, não se dê uma justificação plausível que ao menos sirva para justificar com consistência e fundamentos aceitáveis a razão de terem cancelado aquela mesma cerimónia. A verdade é que nos bastidores da política, e em política aquilo que parece corre a ideia de que existirá, alegadamente, um clima de tensão e de não muito boa coabitação entre alguns órgãos de soberania. Mas já sabemos que é quase impossível que os órgãos de soberania tenham as melhores relações institucionais do mundo, mas o que têm de ter presente é que estão lá para prosseguir o interesse público e é no nome do interesse público que devem fazer um esforço para superar as suas diferenças políticas, ideológicas e programáticas e colocarem os interesses do país e do povo santomense em primeiro lugar. E numa altura, quando se celebra os 50 anos da independência, é caricato, é sintomático, aliás, eu diria que é um presságio, um mau presságio, o sinal que nos foi dado na última sexta-feira com o cancelamento de uma cerimónia institucional que é de extrema relevância para a demonstração de que as nossas instituições políticas, os poderes constituídos, estão a caminhar rumo à consolidação da nossa democracia. Eu diria que é extremamente negativo, deve ser censurado e nós cá estamos e aguardamos pela justificação que venha a ser dada pelo Presidente. E dizer ainda mais uma coisa que eu creio que é importante. O cancelamento dessa mesma sessão revela até alguma incoerência por parte do chefe de Estado, sem prejuízo, como digo, de nós estarmos à espera para ouvirmos a justificação que o chefe de Estado terá para apresentar. Porquê? Porque a nota da Assembleia Nacional remete, ainda que de forma disfarçada, as responsabilidades para o chefe de Estado. Então, o chefe de Estado, ao mesmo tempo que procura ter um discurso congregador, um discurso de união, aliás, como se viu no discurso que proferiu ontem, na prática, as suas atitudes não se coadunam com aquilo que é o seu discurso programático ou político. E numa altura em que o país celebra 50 anos e o chefe de Estado bateu-se em dezembro do ano passado, quando tomou aquelas medidas que nós todos conhecemos como fundamento na estabilidade, na consolidação da democracia, no respeito institucional, não se compreende a razão de ser, estando o chefe de Estado no país, estando o chefe de governo no país,
não se compreende que motivos ou razões de força maior levaram a que tivessem cancelado aquela sessão solene. É extremamente negativo e deve merecer a nossa censura e crítica dentro do espírito republicano e democrático que caracteriza as nossas instituições e o nosso país. Obrigado, Gelson. Deixa-me ouvir também a opinião de Abel Bom Jesus. Abel, partilha esta mesma leitura do Gelson Bahia? Acha que este cancelamento deve merecer a censura de todos os santomenses? E quanto o Gelson concentrou-se muito no presidente da República, mas eu ia mais, o primeiro-ministro também, segundo a nota da Assembleia, informou que não iria ao ato na sequência da ausência do presidente da República. Isto é compreensível para si? Como é que viu para esta alegação de ausência destas duas individualidades e o cancelamento da atividade no seu todo? Meu caro, eu irei explanar aquilo que é a visão disso que eu tenho, até porque essa decisão não me surpreende. O presidente Villanova é uma figura que qualquer decisão que ele tomar agora, o santomense não deve sentir-se surpreso, porque aqueles santomenses que realmente vivem em São Tomé, que acompanham o dia a dia de São e que têm trabalhado de forma árdua para o desenvolvimento desse país, aqui é um país onde todos nós conhecemos um ao outro. Sabemos da nossa coragem, da nossa atitude e daquilo que nos norteia. Eu quero vos dizer o seguinte, nós terminamos agora um percurso, 50 anos, e temos a oportunidade de começar uma nova etapa, mas aprender com os erros que cometemos no passado. Até porque ninguém é eterno para continuar a errar para sempre. Mas, infelizmente, o nosso orgulho, o nosso ego, o fitinho que mora nos santomenses, não nos deixa ultrapassar essas querelas do passado. E dizer mais o quê? Até o término dessa legislatura, em 2026, vamos ter as novas eleições, é que vamos poder ter um país mais calmo. O país agora está muito tenso. Está tenso porque toda a gente está sensível, toda a gente, por coisa mínima, fere a sua sensibilidade. E eu confesso-vos que eu venho cá, não sou a pessoa certa, mas pelo fato de também ser santomense, que tem trabalhado e almeja conhecer um país melhor para os meus filhos e para filhos dos outros santomenses, eu diria que o povo que eu estou a referir sabe e conhece o presidente Villanova, sabe do que o presidente Villanova é capaz. O presidente Villanova agora está praticamente, eu digo, na reta final do seu mandato. Ele também não conhecerá paz, porque depois de deixar cair o governo do Patrício Trovoada, que ganhou com maioria absoluta, que é o mesmo líder do partido que levou-lhe à presidência da República, o ADI teve um balanço no período que deixou-se o partido cair, ou seja, que deixou-se o governo cair. O presidente Villanova, mais o atual governo, tinham algumas pessoas fortes do partido do seu lado, mas hoje essas pessoas estão a cair no real e estão a voltar atrás. O exemplo disso é a reunião que o líder do partido teve recentemente em Portugal, com a presidente da Assembleia, com o vice-presidente da Assembleia, que é uma figura também muito ativa no ADI, que esteve ao lado do presidente Villanova na tomada da decisão da... Abel Bom Jesus, em que isso se relaciona com o cancelamento da sessão solene na Assembleia Nacional? Para si, qual é a ligação entre esses factos que está a narrar e este caso concreto do cancelamento da sessão solene? Resumindo e concluindo, o presidente está a fazer bira, como sempre ele fez, porque, meu caro, o presidente é o pai da nação. Mesmo se houver algum problema, ele deve transparecer que a coisa pode melhorar. Não é a última da hora, depois de terem gasto dinheiro, erário público, desistir ou não ir para a cerimônia que já estava organizada, só por causa de
segundo informações que eu tive, porque o convite não chegou à altura. Porque eu vos digo uma coisa, meu caro. Nós dirigimos esse país na mentira. Os governantes mentem e o povo acrescenta. Porque eu tenho a certeza que aquilo que são as desculpas que estão se apresentando não são o motivo que levou com que o presidente não foi. Uma vez mais, o presidente sempre fez bira. Fazia bira com o anterior primeiro-ministro, volta a fazer de novo com esse novo elenco, sobretudo com a Assembleia. Por isso, meu caro, a mim isso não surpreende. O que eu só tenho que fazer, e aconselho os outros santomenses a fazerem, é não entregar o destino do país na mão dos políticos. É todos nós santomenses unirmos, trabalharmos, focar, dar mais de nós, também exigir dos políticos aquilo que nós temos como direito, e também nós oferecemos ao país aquilo que também são as nossas contribuições. Então, no meu entender, o presidente simplesmente fez bira e digo que uma vez mais sai, no meu entender, para mim, sai muito mal nessa decisão que ele tomou, porque entende-se que mesmo que a coisa esteja mal, o presidente deve continuar a ser o exemplo que o povo espera. Obrigado, Abel Bom Jesus. Liberato Muniz, tem a mesma leitura aqui para já, tanto o Gelson como o Abel Bom Jesus, a darem nota negativa, particularmente ao presidente da República, responsabilizando-lhe pelo cancelamento desta sessão solene. Algumas pessoas, na verdade, também diziam que a ausência do presidente, mesmo com a ausência do presidente, a Assembleia deveria avançar com esta sessão solene. Tem este entendimento? A Presidente da Assembleia vem dizer que a ausência do presidente esvaziou a solenidade do ato. Qual a sua leitura nessas duas perspectivas? Meu amigo, o que eu devo dizer é que nós em São Tomé e Príncipe assentamos desde 2008 um tipo grave de divisão do país, em que de um lado está outro, do lado está outro, para tentar ganhar as eleições, que nós estamos a matar, infelizmente, toda a nossa democracia e todo o nosso país. Porque neste caso concreto, se o presidente é culpado, porque é também culpado, ele só tem a maior responsabilidade de ser o alto magistrado da nação, o número 1 da nação. Todos eles, Josemar, são culpados. É culpado o Presidente da República, é culpado a Presidente da Assembleia e é culpado o Primeiro-Ministro. O governo, 18º governo, criou a Comissão de Honra para a preparação da atividade de 12 de julho, em que fazem parte eles todos. Então, havendo alguma divergência, havendo qualquer coisa que seja, era da obrigação de um lado e do outro lado, tentar encontrar o consenso e respeitando o povo de São Tomé e Príncipe, não permitindo que isto acontecesse. Um país em que todos os dias nós julgamos que um está contra o outro, o Presidente da República, o Primeiro-Ministro e a Presidente da Assembleia deviam ser os primeiros a terem a noção disso, a dizer, não, nós não podemos permitir que isto aconteça. Mas o que quer dizer com isso, Liberato? A Presidente da Assembleia deveria ou poderia fazer o que neste caso, quando, segundo as informações oficiais, foi informada não pelo próprio Presidente da República, mas através do Ministro da sua indisponibilidade? O que poderia a Presidente da Assembleia fazer neste caso? O Presidente da Assembleia Nacional estava fora do país, chegou na quinta-feira, teve conhecimento dessa notícia através do ministro da Defesa, que é o presidente da Comissão de Honra, e decidiu automaticamente reunir toda a comissão, ou seja, todos os líderes parlamentares, e foi a votação, e com duas bancadas parlamentares cancelou a atividade. E eu entendo que antes dela cancelar a atividade, independentemente de ser primeiramente obrigação do Presidente da República informar a Presidente da Assembleia, que ela também devia ter a gente dizer assim, calma aí, o que é que se passa? Vamos analisar isso e vamos chamar o Presidente da República, vamos chamar o Primeiro-Ministro para sabermos o que é que está em causa. Por quê? Porque a Presidente da Assembleia não estava em São Tomé e Príncipe, tanto é que quem lhe informou foi o Vice-Presidente, foi o Ministro da Defesa e Vice-Presidente da Assembleia.
Então, quer dizer que ela não tomou contacto direto com o Presidente da República, e eu não entendo como é que um país tão pequeno, um país em que toda a gente tem todos os contactos, um país em que nós estávamos a preparar os 50 anos da nossa independência, em que toda a gente, todos os dias, diz que é preciso haver entendimento, que precisamente seja o Presidente da República, a Presidente da Assembleia ou o Primeiro-Ministro a dar exemplo de que o país não está unido e que não vale a pena falar um com o outro. Ou seja, e a viver num país de cinismo puro. Eu entendo que quando se quer ser líder, quando se tem a responsabilidade de ser Presidente da República, ou Presidente da Assembleia, ou Primeiro-Ministro, ou Presidente dos Tribunais, representantes máximos dos órgãos de soberania, temos que fazer tudo para tentar encontrar o melhor consenso para que as coisas sejam feitas. E não se pode permitir que se gaste tanto dinheiro que nós não temos, e depois, como disse bem, de todos os convidados, com os convidados já em São Tomé e Príncipe, nós fazermos a pouca vergonha de desmarcarmos uma atividade como essa, comemorativa em relação a um ato tão importante. E não esqueçamos mais que era para homenagear simplesmente o Nuno Xavier. E Nuno Xavier que é uma figura da mais importante que nós temos em São Tomé e Príncipe, que foi o primeiro que esteve à frente da Assembleia Constituinte. Então, não havia razões para que tanto uma parte como outra não fizessem o seu melhor no sentido de não sequer deixar que isso viesse à praça pública. Porque só o simples caso, o simples facto disso vir à praça pública é ignóbil, é triste e é demonstrativo de que em São Tomé e Príncipe cada um está a tratar da sua vida, cada um está contra o outro, cada um está preocupado em como é que vai assegurar o poder ou como é que vai defender a sua ala, ao invés de pensarem bem naquilo que é São Tomé e Príncipe. Como eu tenho dito, eu acho que os 50 anos da independência têm sido marcados por um grupo de políticos que não estão à altura do país, porque não pensam no país, mas somente pensam neles. Isso que aconteceu é triste e lamentável, e eu acho que a culpa maior é do Presidente da República, porque ele é Presidente da República, deve ser o primeiro a dar exemplo, mas todos os outros não podem sair libados. E eu pergunto, a Comissão de Honra está onde? Serviu para fazer o quê? Veja só, Josemar, nós criamos uma Comissão de Honra que um dia um presidente diz, representa-me, no outro dia outro presidente diz, vai lá me representar, ou seja, a Comissão de Honra é um trabalho sério, não é para mandar os outros representar e se você não quer se faz, o que é que não se faz? E é isso que não pode continuar em São Tomé e Príncipe. Cada um tem que assumir sua responsabilidade e resolver. A Presidente da Assembleia estava em Cabo Verde, mas o telefone hoje toca até para Conchichina. Então, era obrigação do próprio Presidente da República, ou do Primeiro-Ministro, ou de alguém da Comissão, ir tentar encontrar uma interligação com a Presidente da Assembleia para que isso fosse consertado e quando ela chegasse que as coisas fossem feitas. E nem que se tivesse que anular a condecoração e fizesse simplesmente uma Assembleia onde cada um ia dizer da sua justiça, cada partido dizer da sua justiça e até mesmo os partidos sem assento parlamentar, porque toda a gente tem uma ideia daquilo que é São Tomé e Príncipe, que é preciso debater, que é preciso trazer a realidade para que o país possa funcionar. Então, é isso que eu também queria perceber. A ausência do Presidente da República, de facto, esvazia ou esvaziaria a solenidade deste ato, ou ele poderia acontecer na mesma, sem a presença do Presidente da República? Poderia acontecer na mesma. Eu julgo que a Assembleia é o bloco representativo do povo, onde estão todos lá representados. E, na condição de que já havia sido tudo pago, tudo organizado, eu entendo que, por isso é que eu culpo os três, porque nunca, no meu entender, o primeiro-ministro devia dizer que se o presidente não vai, eu não vou. Não vai por quê? Tem que encontrar uma justificação, ou seja, as pessoas têm que se entender primeiramente, porque, com certeza, a presidente da Assembleia sentiu-se ainda mais um pouco esvaziada quando o primeiro-ministro diz que não participa. Se ele é chefe do governo, se ele deu todas as condições, se ele tem uma representante que é ministra, que é a ministra da Justiça, que está junto da Assembleia e que também estava nessa reunião, por que não se resolve?
Fica a questão no ar, porque que não se resolveu, na verdade, porque a sessão acabou por ser cancelada. Gelson Bahia quer fazer mais uma pequena nota ainda sobre esta questão, que seja breve, Gelson, mais Muito do bem. que a precisar. Sim, até porque eu sou defensor do institucionalismo e sou da opinião de que se as regras existem, por alguma razão há de ser. E discussões políticas à parte, isso, para mim, sou-vos sincero, pouco importa neste caso em concreto, e cingir-me à lei, por exemplo, a nossa lei formal, a Constituição. O porquê das críticas dirigidas concretamente ao Presidente da República? É que o Presidente da República não é só o chefe de Estado, como reza o artigo 77 da nossa Constituição. Na parte final do artigo 77 diz que o Presidente da República é o garante do regular funcionamento das nossas instituições. Isso tem muito peso, digo já, até porque, ainda que o chefe do governo, o primeiro-ministro, seja o chefe do executivo, e o governo é o órgão executivo e administrativo do Estado, cabe ao Presidente da República, de facto, dar mostras, dar sinais de que, de facto, personaliza o real garante da unidade do Estado. E quando o próprio chefe de Estado, por razões que nós ainda desconhecemos, não justifica, não nos demonstra aos cidadãos a razão de ser que o leva a tomar uma decisão dessas, porque se os motivos de força maior que o impediriam de participar nesta cerimónia solene fossem de saúde, familiares, então nós não teríamos o Presidente da República ontem a discursar e na noite a desfilar na Praça da Independência. Quer dizer, é contraditório. E este ato, o cancelamento da cerimónia solene, é até um ultraje para nós, os são-tomenses. É uma falta de respeito para com os são-tomenses. Por uma razão também não menos importante. É porque a Assembleia Nacional é, por excelência, a casa da democracia. É o local onde se tomam as grandes decisões do nosso país, de uma nação. Mas eu digo-vos mais, este acontecimento, este cancelamento, esta desorganização que nós vimos assistindo no nosso país, isto não começa agora, isto é sintomático, isto é o demonstrativo, e mais uma vez eu digo isto, de que, infelizmente, nós, são-tomenses, temos estado a eleger nos últimos anos algumas figuras ou personalidades que, independentemente das diferenças políticas e ideológicas que possam ter entre eles, ainda não se aperceberam do grau da responsabilidade que lhes são atribuídos quando são eleitos para desempenhar uma função que não só é um privilégio poder exercer essas funções, mas como também têm de estar à altura das responsabilidades que os seus cargos convocam. Eu diria que é uma falta de respeito com os são-tomenses, e ouvir esse mesmo Presidente da República ontem a fazer o discurso que fez, quer dizer, é como se nós estivéssemos a ter um discurso completamente distópico da realidade. É um discurso contraproducente com aquilo que foram as suas ações. E dizer só isto, já termino, Josimar. Críticas podem ser feitas ao Primeiro-Ministro. Não há uma relação de subordinação em termos jurídicos ou hierárquicos do Primeiro-Ministro face ao Presidente da República. Mas, por causa do respeito e a solidariedade institucional, não me parece que fizesse sentido que o Primeiro-Ministro lá estivesse. E, digo mais, e com isto termino, não faria qualquer sentido, uma vez não estando presente o chefe e o garante do regular funcionamento das instituições presente, que fossem reunir, porque sim, a ausência do Presidente da República esvazia por completo o significado, a solenidade do ato que se tinha perspectivado para sexta-feira. É vergonhoso o que aconteceu. É mês da independência e na CST a liberdade sente-se na tua ligação. Neste mês especial, ativa o teu Netphone e recebe mais 50% de internet ao mesmo preço. Isso mesmo, navegas mais sem pagar mais. Tens opções que se adaptam ao teu dia, de 150 MB por 10 dobras até 90 GB por 1.490 dobras. Aproveita esta promoção válida de 1 a 15 de julho e celebra os 50 anos de independência sempre ligado. CST, somos nós. RSTP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe.